Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Não porque eu tenha orgulho, pelo contrário. Eu vou te contar porque o que eu fiz naquele dia me perseguiu por anos, apareceu nos meus sonhos, se instalou no fundo do meu estômago como uma pedra que nenhuma bebida conseguia dissolver. E porque você precisa saber quem eu era antes de entender em quem eu me tornei. Eu tinha 26 anos, filho de família, herdeiro de uma das maiores concessionárias de veículos do estado. Carro importado na garagem, apartamento decorado por arquiteto, conta bancária que nunca chegou perto do vermelho. Eu era o tipo de homem que entrava num restaurante e nem olhava para o cardápio de preços. Sabe aquele tipo? Pois é, eu era exatamente aquele tipo. E eu tinha uma namorada, Isabela, 22 anos, cabelos castanhos, ondulados, que ela prendia num coque bagunçado quando estava cansada, um sorriso que aparecia devagar, como se ela sempre estivesse avaliando se o momento merecia mesmo ser feliz antes de sorrir. Trabalhava como caixa de supermercado, morava de aluguel num apartamento pequeno com a mãe, num bairro que eu visitava só à noite, e nunca de carro chamativo, porque o nosso namoro era um segredo que eu mantinha guardado como se fosse uma vergonha. E era. Eu a tratava como vergonha. Eu só não sabia nomear isso na época. A família não sabia. Os amigos não sabiam. Nos meus círculos, eu era o solteiro promissor, o herdeiro disponível que qualquer família de bem queria como genro. Isabela existia numa gaveta da minha vida que eu abria quando queria e fechava quando convinha. Ela nunca reclamou. Ela me amava com uma generosidade que eu não merecia e que eu, covarde que era, confundia com comodidade. Naquele dia, ela me ligou pedindo para eu passar lá em casa. A voz dela estava diferente, não nervosa, contida, como se ela estivesse segurando alguma coisa grande dentro do peito com as duas mãos. Eu lembro do cheiro do apartamento dela quando eu entrei. Jasmim. Ela tinha um difusor de aroma na mesinha da entrada, um presente que eu tinha trazido sem pensar numa viagem de negócios e que ela usava todo dia como se fosse ouro. Eu não tinha nem lembrado que tinha dado aquilo para ela. Ela estava de pé na sala, vestido simples, azul claro, os cachos soltos, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Preciso te falar uma coisa, ela disse. Eu me sentei no sofá, distraído. Tinha uma reunião em 2 horas. Já estava planejando como ia encurtar aquela conversa. Ela respirou fundo e falou: Estou grávida. 5 meses. O silêncio que veio depois daquilo foi o tipo de silêncio que ocupa espaço, que tem peso, que empurra as paredes para dentro. Eu não abracei ela. Eu não sorri. Eu não disse nada por um tempo que deu para sentir na pele. E quando eu abri a boca, o que saiu não foi amor. Não foi susto. Foi cálculo. Quanto custa resolver isso? Ela me olhou como se eu tivesse falado numa língua estrangeira. Piscou 2 vezes. Resolver? Um aborto, eu disse. Com a mesma naturalidade com que eu diria uma reforma ou uma multa de trânsito. Um problema com solução financeira. Eu pago. A gente resolve isso e segue em frente. Isabela ficou imóvel por um segundo. Depois, resolver? Tiago, é um filho. E eu preciso que você entenda que eu acredito, com tudo que eu sou hoje, que existe um inferno reservado para quem faz o que eu fiz a seguir. Eu olhei para ela e disse: É um problema. Eu ouço essa frase ainda, de madrugada. Quando está quieto demais, ela ecoa. Eu tenho 26 anos, tenho a empresa do meu pai para assumir, tenho uma vida construída. Você quer que eu jogue tudo isso fora por causa de uma gravidez que não foi planejada? Ela tentou falar. Eu não deixei, porque eu era covarde, e covarde ataca antes de ouvir. Isabela, olha para você, olha ao redor. Eu gesticulei para o apartamento dela. Pequeno, simples, as paredes com aquela pintura desgastada que nunca chegou a ser reformada, a janela com vista para o muro do vizinho.
Você ganha salário mínimo, mora de aluguel, não tem estrutura para criar um cachorro, que dirá uma criança. Ela estava me olhando com os olhos cheios, não de choro ainda, de algo pior, de alguém vendo uma pessoa pela primeira vez de verdade e não gostando nada do que está vendo. Eu prefiro pagar para você abortar do que criar essa desgraça no mundo. Pronto, tá dito. A pior frase que eu já pronunciei na minha vida, dita com a frieza de quem estava convencido de que estava sendo racional. Ela não gritou, não chorou na minha frente. Ela apenas olhou para mim por um longo momento, como se estivesse gravando o meu rosto na memória, para nunca mais esquecer o que um ser humano é capaz de ser. E então disse baixinho: "Vai embora, Tiago." Eu fui. Bloqueei o número dela no caminho para o carro. Bloqueei nas redes sociais no elevador do meu prédio. Cheguei em casa, tomei banho, coloquei roupa limpa e fui para a reunião de negócios como se nada tivesse acontecido. Isso é o que eu era. Um homem capaz de decretar o fim de uma vida enquanto planejava o próximo aperto de mãos com um sorriso de executivo. O que eu não sabia, porque eu tinha saído rápido demais para minha própria covardia me alcançar, era o que estava acontecendo no outro lado da cidade. Isabela foi sozinha à consulta do pré-natal na semana seguinte. Sozinha, com 5 meses de barriga, o coração partido e os documentos na bolsa de tecido que ela usava para o trabalho. O médico fez o exame. Demorou mais do que o normal. Ela percebeu no silêncio dele antes das palavras virem. A bebê tinha espinha bífida, uma condição na coluna, séria, com probabilidade alta de comprometimento motor nas pernas. A palavra deficiência foi pronunciada com cuidado clínico, mas ela aterrissou no peito de Isabela como concreto. Ela ouviu tudo sozinha, sem mão para segurar, sem ombro, sem mais ninguém no banco de plástico duro daquele consultório, além dela mesma e da filha que crescia dentro dela e que o mundo já estava complicando antes mesmo de nascer. Ela colocou a mão na barriga e disse, em voz alta, para quem não podia ouvir ainda, mas que ela já amava com uma profundidade que eu nunca seria capaz de entender naquele momento da minha vida: "Eu fico com você, não importa o que for." Eu só fiquei sabendo disso anos depois. E quando eu fiquei sabendo, eu entendi que existem tipos diferentes de força no mundo. Existe a força de quem tem tudo e age como se merecesse. E existe a força de quem não tem nada e escolhe, mesmo assim, o caminho mais difícil, porque é o único caminho que ela conseguia olhar nos olhos. Isabela tinha o segundo tipo. Eu mal conhecia o primeiro. Ela escolheu a filha, sozinha, num consultório com cheiro de antisséptico e aquela luz fria de neon que não perdoa ninguém. Ela escolheu sem hesitar, sem condição, sem negociação, e eu, no mesmo horário, provavelmente estava assinando contrato ou escolhendo vinho de importação para jantar. Você me perguntaria: você não sentiu nada? Nenhum remorso? Nenhuma dúvida? Eu mentiria se dissesse que senti, ou talvez eu só tivesse muito bom em enterrar o que incomodava fundo o suficiente para não precisar olhar. Eu tinha construído toda uma vida em cima dessa habilidade, a de não olhar para o que dói, de categorizar sentimentos inconvenientes como fraqueza e seguir em frente com a agenda. Mas alguma coisa ficou. Uma pedra, pequena, bem no fundo. Eu não sabia ainda o nome dela. Levaria 3 anos para eu descobrir que o nome daquela pedra era Valentina. Se você está assistindo isso e já teve alguém na sua vida que jogou na sua cara tudo que você não tinha, em vez de enxergar tudo que você era, você sabe o que Isabela sentiu naquele apartamento. E você sabe também que mulheres como ela, que escolhem quando tudo pesa contra a escolha, são o tipo mais raro de pessoa que existe. Comenta aqui embaixo. Você teria ficado com ele depois disso? Porque eu precisei aprender da forma mais difícil que algumas palavras não têm apagador. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir que força de verdade não faz barulho. Ela só age.
Deixa eu te contar como é acordar às 4 da manhã, quando o mundo ainda está escuro e silencioso, e o único som que existe é o de uma criança dormindo no quarto ao lado. Não é um som grandioso, é só a respiração, pequena, ritmada, quase imperceptível. Mas é o som que Isabela ouvia todo dia, antes de levantar, antes de ligar o fogão, antes de começar mais um dia que ia exigir dela coisas que nenhum ser humano deveria carregar sozinho. Eu não estava lá para ouvir isso. Eu preciso que você entenda isso antes de qualquer coisa. Enquanto ela acordava às 4 da manhã, eu estava dormindo em lençol de 400 fios, numa cobertura com vista para a cidade. Enquanto ela contava moeda por moeda para fechar a conta da fisioterapia, eu estava pedindo uísque de garrafa no bar com os amigos sem olhar o preço. O contraste entre as nossas vidas naquele período é algo que eu não consigo narrar sem sentir um peso físico no peito, como se alguém tivesse posto uma pedra grande ali dentro e esquecido de tirar. Mas essa história não é sobre mim ainda. Esse capítulo é dela, de Isabela. E eu vou te contar tudo que eu descobri depois. Tudo que eu fui juntando aos pedaços, como quem monta um quebra-cabeça de si próprio, feito de culpa e admiração simultâneas. Depois que eu saí daquele apartamento e bloqueei o número dela como se ela fosse um inconveniente de agenda, Isabela ficou parada na sala por um tempo que ela nunca me disse quanto foi. Eu imagino que foi longo. Longo o suficiente para o cheiro do jasmim no difusor se misturar com o sal do choro que ela finalmente deixou vir depois que a porta fechou. Ela não ligou para ninguém naquele dia. Não desabafou com a amiga, não chamou a mãe, não postou nada. Ficou sozinha com a notícia, com a barriga de 5 meses e com a decisão que ela já tinha tomado antes mesmo de eu abrir a boca para mostrar quem eu realmente era. Ela ia manter a filha. Isso nunca esteve em dúvida para ela, nem por um segundo. O que estava em dúvida era tudo o resto. Foi no dia seguinte que ela contou para Dona Fátima, a mãe dela, costureira, cabelos grisalhos que ela nunca tingiu, porque dizia que cada fio branco era uma história que ela não tinha vergonha de carregar. Mãos calejadas de tanto segurar agulha e tecido, olhos que viam as coisas com aquela clareza direta de quem passou a vida inteira resolvendo o problema sem manual de instrução. Isabela sentou na mesa da cozinha, aquela mesa pequena com toalha de plástico floral que eu vi uma vez e nem prestei atenção, e contou tudo, sobre o diagnóstico da espinha bífida, sobre o que eu tinha dito, sobre a palavra que eu usei. Fátima ficou quieta por um tempo considerável. Depois levantou, foi até a pia, lavou a xícara que estava na mão com uma calma que só existe em mulheres que já passaram por coisas que ensinaram que desmoronar não adianta nada. Secou a xícara. Guardou no armário. Virou para a filha. A gente vai precisar de mais dinheiro todo mês. Não foi que absurdo, não foi esse monstro, não foi choro. Foi isso. Foi a pergunta prática de uma mulher que entendeu que o luto vem depois, que primeiro vem o plano. Isabela disse que ia continuar trabalhando no supermercado o máximo que conseguisse. Fátima disse que ia pegar mais costuras. E as duas, naquela cozinha pequena com cheiro de café passado e tecido, construíram um orçamento em cima de nada com a determinação de quem não tem outra opção a não ser fazer funcionar. Os meses que se seguiram foram uma maratona sem linha de chegada visível. Isabela trabalhou até o 8º mês de gravidez. 8 horas em pé por dia, no caixa do supermercado, barriga crescendo, pés inchando dentro do tênis apertado, sorrindo para a cliente que reclamava de troco errado, enquanto por dentro ela carregava um peso que nenhum daqueles clientes conseguiria imaginar. Ela não faltou um dia, não chegou atrasada, porque cada dia trabalhado era um dia de aluguel garantido, uma semana de fralda, uma consulta de pré-natal paga.
À noite, enquanto Isabela dobrava o corpo exausto no colchão, Dona Fátima costurava. Roupinhas de bebê, macacãozinho, sapatinho, touca, linha a linha, ponto a ponto, com aquele capricho de costureira que coloca amor em cada centímetro de tecido. Não porque tinha dinheiro sobrando para comprar, porque era o que ela podia dar. E o que Fátima fazia com as mãos tinha uma qualidade que nenhuma loja de bebê de shopping conseguiria reproduzir, porque estava carregado com a intenção de uma avó que ainda não tinha visto o rosto da neta e já a amava com ferocidade. O parto não foi tranquilo. Eu sei disso porque Isabela me contou muito tempo depois, numa noite em que a gente estava sentado no corredor do hospital, esperando o resultado de um exame de Valentina. E ela começou a falar com aquela voz baixa de quem está abrindo uma memória que normalmente fica fechada. Foi uma cesárea de emergência. Algo com a pressão, algo com o posicionamento da bebê, algo que fez a equipe médica trocar olhares e acelerar o passo e pedir para Fátima aguardar do lado de fora com as mãos entrelaçadas e o terço enrolado nos dedos. Isabela me disse que o que ela lembra mais daquele momento não é a dor, que era muita, nem o frio da sala de cirurgia, que era intenso, nem o barulho dos equipamentos ao redor. O que ela lembra é o silêncio de alguns segundos depois que puxaram a bebê. Um silêncio curto demais e longo demais ao mesmo tempo. E então o choro, fraco, pequenininho, mas presente. Valentina chegando no mundo, avisando que estava ali. Elas colocaram a bebê no peito de Isabela por alguns segundos antes de levarem para a avaliação. Alguns segundos que Isabela me disse que valem mais do que qualquer coisa que ela já viveu antes ou depois. Uma criança minúscula, vermelha, com cachos castanhos escuros colados na cabeça, bochechas redondas, punhos cerrados, como se já estivesse pronta para brigar com o mundo. Valentina, pequenininha e absolutamente perfeita. Os médicos confirmaram o que o pré-natal já tinha indicado. Lesão medular parcial. As pernas teriam mobilidade muito limitada. A palavra cadeira de rodas foi pronunciada com cuidado, mas pousou no quarto como algo concreto e permanente. Isabela ouviu. Não perguntou por quê. Não negou. Não entrou em colapso. Olhou para a filha no berço de acrílico e disse uma coisa que a enfermeira presente naquele dia contou para ela anos depois, porque Isabela nem lembrava que tinha falado em voz alta. Quem disser que você não é perfeita, não te conhece. Nos meses seguintes, a rotina que se instalou naquela casa pequena era o tipo de coisa que esgota qualquer pessoa que eu já conheci na minha vida de conforto e privilégio. 4 da manhã, Isabela levantava, aquecia leite, trocava fralda, amamentava, colocava Valentina para dormir de novo. 5h30. Começava a cozinhar as marmitas que ela vendia pelo bairro, porque tinha pedido demissão do supermercado quando percebeu que os horários não eram compatíveis com as consultas e fisioterapias que Valentina precisava. 7. Fátima acordava e assumia o cuidado da bebê, enquanto Isabela saía de bicicleta entregando marmitas com uma bolsa térmica emprestada da vizinha do segundo andar. 10 da manhã. Volta, mama Valentina, troca a fralda, prepara para fisioterapia. 2 da tarde. Fisioterapia. 4. Volta. 5. Começa a cozinhar para a entrega do dia seguinte. 8 da noite. Valentina dorme. Isabela senta. Conta o dinheiro do dia. Anota no caderninho. Planeja o dia seguinte. 10. Dorme. 4. Repete. Dinheiro sempre curto, sempre apertado no final do mês. Sempre aquela sensação de equilibrista andando numa corda bamba esticada entre o que tinha e o que faltava. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre Valentina, porque sem isso você não entende a história. Aquela criança era luz. Com 6 meses, sorria para qualquer rosto que aparecesse na frente dela, com aquela gargalhada gostosa de bebê que faz qualquer adulto perder a compostura.
Com 8 meses, já tentava se arrastar pela manta no chão com os braços, determinada, frustrada quando não conseguia, tentando de novo sem parar. Com 1 ano, se deslocava pelo apartamento inteiro desse jeito, rastejando com os braços com uma velocidade que fazia Fátima rir às lágrimas, porque a menina tinha uma urgência de chegar nos lugares que não cabia nela esperar ajuda. Valentina, com 1 ano, também falou a primeira palavra. Mamã. Isabela estava na cozinha cortando cenoura quando ouviu. Valentina estava no tapete da sala, a mão levantada apontando para a direção da cozinha, a boca formando aquela palavra com toda a seriedade de quem está fazendo um anúncio importante. Mamã, apontando para ela, com a mãozinha suja de papinha de banana que tinha escapado do babador. Isabela largou a faca, foi até a sala, sentou no tapete, pegou a filha no colo e chorou. Não de tristeza, de um negócio que não tem nome certo, que é a mistura de exaustão e amor e gratidão e dor e alegria tudo junto. Aquele choro que vem de um lugar fundo demais para ter explicação simples. Valentina, no colo da mãe, lambeu a própria mão suja de banana e ficou satisfeita consigo mesma. E o bairro inteiro foi conhecendo a menina, porque Isabela não escondia a filha, não se envergonhava da cadeira de rodas, não abaixava a cabeça quando as pessoas olhavam. Ela empurrava aquela cadeirinha com a postura de quem está desfilando algo precioso. E Valentina confirmava a narrativa, acenando para todo vizinho, todo cachorro, todo pombo que cruzasse o caminho, como se fosse velha conhecida. O mercadinho da esquina, o seu Antônio, guardava bala de gelatina atrás do balcão, especialmente para quando Valentina aparecia. A dona Conceição do 3º andar descia todo sábado com uma fruta diferente para a menina experimentar. O menino de 8 anos da casa da frente empurrava a cadeira no corredor enquanto Isabela subia as compras. A desgraça que eu mandei abortar tinha se tornado o centro gravitacional do bairro inteiro. E eu, do outro lado da cidade, não fazia a menor ideia de nada disso. Eu dormia bem, comia bem, vivia bem dentro da bolha de conforto que eu tinha construído em cima da convicção de que tinha tomado a decisão certa. Mas aquela pedra no fundo do estômago continuava lá, pequena, quieta, esperando. Tem uma coisa estranha que acontece com a gente quando a vida está exatamente como a gente planejou. Você olha ao redor e tudo está no lugar. O apartamento, o carro, o cargo, o salário, a agenda cheia de reuniões que importam, o celular cheio de contatos que tem valor estratégico, o guarda-roupa cheio de roupa que custa o que a maioria das pessoas ganha em mês. Tudo no lugar, tudo funcionando, tudo dentro do plano. E mesmo assim, tem alguma coisa que coça. Não dói, não grita, não acorda você às 3 da manhã em desespero. É mais sutil do que isso, e por isso é mais traiçoeiro. É um incômodo baixo, constante, como um zumbido que você aprende a ignorar porque está sempre lá e porque prestar atenção nele significaria ter que fazer perguntas que você não quer responder. Eu aprendi a ignorar muito bem. 3 anos se passaram depois daquele apartamento, daquele cheiro de jasmim, daquela frase que eu pronunciei com a frieza de quem estava resolvendo um contrato e não destruindo uma vida. 3 anos em que eu construí exatamente o futuro que eu tinha dito para Isabela que não podia colocar em risco. Assumi a concessionária do meu pai. Ampliei o faturamento em 32% no primeiro ano. Abri uma segunda unidade. Fechei parceria com 3 montadoras que o meu pai tinha tentado por anos sem conseguir. Eu era, nos números e nas aparências, um sucesso. E me casei. Renata. Loira, 31 anos, filha de um dos maiores incorporadores imobiliários do estado. Conhecemos num jantar de negócios e a nossa história de amor, se é que dá para chamar assim, começou e se desenvolveu com a mesma linguagem daquele jantar.
proposta, contrapartida, alinhamento de expectativas, acordo. O casamento foi aprovado pelas duas famílias, com um entusiasmo que tinha muito mais a ver com a fusão de patrimônios e círculos sociais do que com qualquer coisa que acontecia quando a gente ficava sozinho num quarto. A cerimônia foi grande, elegante, fotografada por um profissional que cobrou o que a maioria das pessoas gasta em um ano, e publicada em revista de lifestyle regional com uma matéria de 2 páginas sobre o casal do momento. Eu estava sorrindo em todas as fotos. Um sorriso que eu tinha praticado tanto ao longo da vida que nem percebia mais quando era real e quando era executivo. O apartamento que a gente dividia era cobertura duplex, decoração assinada, varanda com vista para a cidade, que de noite parecia um tapete de estrelas caídas no chão. Renata tinha um closet maior do que o apartamento onde Isabela morava. Eu tinha uma garagem com 4 carros, 2 deles comprados só porque a cor era bonita, e a gente jantava em silêncio. Não o silêncio confortável de 2 pessoas que não precisam falar porque se entendem sem palavras. Era o outro tipo. O silêncio de 2 sócios que esgotaram a pauta do dia e não tem mais nada que precise ser dito até a próxima reunião. A faca raspando o prato, o som da televisão de fundo que nenhum dos 2 estava realmente assistindo. O vinho caro que a gente bebia sem comentar o sabor, porque comentar o sabor exigiria uma intimidade que a gente nunca teve de verdade. Renata era inteligente, articulada, eficiente. Sabia navegar um jantar de negócios com uma habilidade que eu admirava genuinamente. Sabia o nome dos filhos dos clientes importantes, a data dos aniversários, o time de futebol de cada sócio. Era uma profissional impecável em tudo que fazia, inclusive no casamento. Mas quando a porta do apartamento fechava e a gente ficava só nós 2, o que sobrava era muito pouco. Ela não queria filhos. Tinha deixado isso claro antes do casamento com aquela objetividade dela, como se estivesse descrevendo uma cláusula contratual. Filhos estragam o corpo, complicam a carreira, limitam a mobilidade. Eu tinha concordado na época sem pestanejar, porque concordar era mais fácil do que examinar se eu de fato concordava ou se estava apenas seguindo o caminho de menor resistência como sempre fazia. Mas alguma coisa naquele ponto específico começou a coçar mais do que o resto. Não que eu quisesse filhos com Renata. Eu era honesto o suficiente comigo mesmo para entender que a nossa união não era o tipo de solo onde você planta coisa que precisa de calor para crescer. Era mais que isso. Era uma questão que ficava suspensa em algum lugar que eu não conseguia alcançar, como uma palavra na ponta da língua que você não consegue lembrar e que some quando você tenta muito. Eu comecei a beber mais. Não de forma dramática, não o tipo de coisa que as pessoas ao redor conseguem nomear de primeira. Era gradual, sofisticado, dentro dos padrões do meu círculo. Um uísque a mais depois do jantar. 2 taças de vinho onde antes tomava uma. Saídas com amigos que se estendiam até tarde, porque voltar para o apartamento silencioso tinha deixado de ser descanso e virado obrigação. Renata não reclamava. Desde que eu mantivesse as aparências, desde que eu aparecesse nos eventos certos, com o sorriso certo e o terno certo, o que eu fazia nas horas entre um compromisso e outro era meu problema. Esse era o acordo implícito. Essa era a nossa forma de respeito mútuo, se é que dá para chamar assim. Uma noite, num desses retornos tardios, levemente embriagado, eu passei pelo escritório em casa para pegar um carregador. Abri a gaveta da escrivaninha procurando o cabo. E lá estava, o celular antigo. Um aparelho de 3 anos atrás, tela trincada no canto inferior direito, carregador diferente do atual. Eu nem lembrava que tinha guardado ali. Devia ter trocado de aparelho e jogado na gaveta por hábito de não jogar fora, coisa que ainda funciona. Fiquei olhando para ele por um segundo. Depois peguei. A bateria estava morta. Fui até o quarto,
Procurei o carregador antigo no fundo de uma caixa no closet, encontrei, pluguei o celular, esperei. A tela piscou. O aparelho ligou com aquele som de notificações antigas, chegando todas de uma vez. Mensagens e e-mails de 3 anos atrás, aparecendo como fantasmas ressuscitados. Eu não sei por que fiz o que fiz a seguir. Eu poderia te dar uma explicação intelectual. Dizer que foi curiosidade, que foi o uísque, que foi o silêncio do apartamento. Mas a verdade é que eu simplesmente fiz, sem pensar, como se a mão tivesse ido por conta própria. Abri a galeria de fotos. Rolar pelas imagens daquele período era como entrar num cômodo que estava fechado há muito tempo. Cheiro de coisa antiga, luz diferente. Uma versão de mim que eu não reconhecia completamente, mas que era inegavelmente eu. E então parei. Uma foto. Isabela numa praça, aquela praça perto da casa dela, com os ipês amarelos que floriam no meio do ano e sujavam o chão de pétalas como um tapete natural. Ela estava sentada num banco de pedra, cabelos castanhos soltos ao vento, e sorria para a câmera, com aquele sorriso dela que aparecia devagar, como se o momento tivesse passado na avaliação. Grávida de 4 meses. Antes de eu saber. Antes de tudo. A barriga ainda pequena, discreta, coberta por uma blusa listrada que eu nunca tinha visto antes nem depois. As mãos pousadas no ventre com aquela naturalidade de quem já tinha feito as pazes com alguma coisa que eu nunca nem cheguei a entender. Ela estava feliz nessa foto. Genuinamente, visivelmente, completamente feliz. Eu fiquei olhando por um tempo que não soube medir. O apartamento estava silencioso ao redor. Renata dormia no quarto. A cidade lá embaixo pela janela continuava sendo aquele tapete de estrelas caídas. Tudo igual, tudo no lugar. E aquela foto doeu de um jeito que eu não esperava. Não foi remorso imediato. Não foi revelação cinematográfica. Foi mais simples e mais difícil do que isso ao mesmo tempo. Foi a percepção de que aquela mulher na foto tinha uma vida inteira acontecendo, tinha feito escolhas, tinha seguido em frente, e eu não fazia a menor ideia de nada disso. Que tinha uma história que eu tinha participado de forma decisiva e que seguia existindo completamente sem mim e completamente apesar de mim. Eu apaguei a foto, fechei a galeria, desliguei o celular, guardei na gaveta. Fui dormir, mas não dormi. Fiquei deitado no escuro, com aquele zumbido que eu aprendi a ignorar, soando mais alto do que o normal, e com a imagem dela grávida, sorrindo numa praça com ipê amarelo, instalada atrás dos olhos, com uma persistência que não me deu trégua até o amanhecer. O que eu não sabia, deitado naquele colchão de mola, ensacada, importado, que custava mais do que um carro popular, era que do outro lado da cidade, naquele mesmo momento provavelmente, Isabela estava acordando às 4 da manhã para mais um dia da rotina que ela tinha construído sozinha. Valentina tinha 3 anos. Fátima tinha comprado, parcelado em 12 vezes no cartão, com os juros que cortavam fundo no orçamento já apertado, uma cadeirinha de rodas infantil, rosa, com adesivos de borboleta que Valentina tinha escolhido ela mesma na loja, apontando com aquela autoridade de criança que sabe exatamente o que quer. E toda tarde, naquela calçada do bairro simples que eu tinha gesticulado com desdém 3 anos antes, como prova de que Isabela não tinha estrutura para criar ninguém, Isabela empurrava a filha na cadeirinha rosa, enquanto Valentina acenava para cada pessoa que passava como se fosse obrigação cumprimentar o mundo inteiro. A menina não conhecia a palavra timidez. Não sabia o que era ser ignorada. Não tinha aprendido ainda que o mundo às vezes olha para uma criança numa cadeira de rodas com aquele olhar de pena que diminui sem querer. Ou talvez soubesse e simplesmente não desse a mínima, porque Valentina, com 3 anos, com os cachos castanhos soltos e o vestido que Fátima tinha costurado com tecido comprado na liquidação, era a criança mais presente que eu já vi na minha vida.
Completamente, absolutamente, irrevogavelmente presente em cada segundo de cada coisa. Eu só fui entender isso depois. Naquela noite, na gaveta do escritório, o celular velho ficou guardado com a tela apagada e a gaveta fechada sobre ele. Mas o que a foto tinha acordado em mim não tinha gaveta e não tinha como fechar. Tem dias que a vida te coloca no lugar exato onde você precisa estar sem te pedir licença. Não avisa, não manda mensagem, não dá tempo de você se preparar ou ensaiar o que vai dizer ou organizar o rosto numa expressão que não entregue tudo o que está por dentro. Simplesmente acontece. Uma sequência de coincidências tão precisas que parece que alguém, em algum lugar, estava cansado de esperar você chegar por conta própria e decidiu te empurrar. Aquele sábado de manhã começou sem nenhum sinal do que estava por vir. Renata tinha viajado na sexta para um evento em São Paulo, alguma coisa de incorporação imobiliária, com jantar de gala e 2 dias de networking que ela tinha na agenda havia meses. Eu tinha ficado. Não porque tinha compromisso aqui, mas porque a ideia de 2 dias, sem a obrigação de manter aparência nenhuma, tinha um apelo que eu estava envergonhado de admitir o quanto era grande. Acordei tarde. Tomei café em pé na cozinha, olhando pela janela o movimento lá embaixo. A cidade num sábado tem um ritmo diferente, mais frouxo, mais humano, as pessoas andando sem o passo apressado de quem tem reunião em 20 minutos. Fiquei observando por um tempo, com a xícara quente nas mãos, sentindo o vapor subindo no rosto. O médico tinha me pedido na última consulta para incluir atividade física na rotina. Pressão levemente elevada, estresse crônico, os números que aparecem quando você passa anos funcionando no limite, sem nunca descomprimir de verdade. Eu tinha comprado tênis de corrida 3 semanas antes, usado uma vez, guardado. Naquele sábado, sem Renata, sem agenda, sem o zumbido usual das obrigações, eu coloquei o tênis. O parque que eu escolhi ficava no centro, grande, arborizado, com uma alameda longa de árvores antigas que formavam uma espécie de túnel verde no meio da cidade. Eu tinha passado de carro por ali centenas de vezes sem nunca ter entrado. Estacionei, coloquei o fone de ouvido e comecei a correr. 20 minutos. 30. O ritmo foi chegando devagar. O corpo lembrando de algo que o escritório tinha feito ele esquecer, a respiração calibrando, os pés encontrando o compasso certo no chão de terra batida, as árvores lá em cima com aquela luz filtrada de manhã que cai em pedaços dourados entre as folhas. Foi quando eu diminuí o ritmo que eu a vi. Uma criança na cadeira de rodas. No meio da alameda, em frente a uma fonte pequena. Uma menina com cachos castanhos soltos e um vestido rosa que contrastava vivamente com o verde ao redor. Ela estava parada, a cabeça levantada, observando um passarinho que havia pousado na borda da fonte, com aquela concentração absoluta de criança que encontrou a coisa mais importante do mundo nos próximos 30 segundos. Eu não sei por que desacelerou o passo. Não foi decisão consciente. O corpo simplesmente foi diminuindo até parar, como se tivesse reconhecido alguma coisa que a cabeça ainda não tinha processado. A menina sentiu que alguém estava parado e virou o rosto, me olhou e sorriu. Não o sorriso tímido de criança que não conhece. Foi um sorriso aberto, inteiro, sem nenhuma avaliação prévia, do tipo que só existe em pessoas que ainda não aprenderam que o mundo às vezes não merece tanto. Ela levantou a mão e acenou, com aquela autoridade de quem está cumprindo uma obrigação social importante. Eu sorri de volta, sem pensar. O sorriso verdadeiro, não o executivo, saiu antes que eu pudesse interceptar. Me aproximei devagar, me agachei na frente da cadeira, no nível dos olhos dela. De perto ela era ainda mais vívida, as bochechas redondas e rosadas, os cachos com aquele volume que parecia ter vida própria,
Os olhos castanhos com uma atenção dentro deles que me fez sentir que ela estava me avaliando com uma competência que eu não esperava de alguém daquele tamanho. Oi, princesa, como você se chama? Ela endireitou as costas com uma formalidade engraçada, como se a pergunta merecesse postura adequada antes da resposta. Valentina. Cada sílaba separada e precisa, pronunciada com o orgulho de quem acabou de apresentar credencial importante. Eu ri. Um riso que saiu do lugar onde as coisas saem quando são reais. Bonito nome, Valentina. Ela inclinou a cabeça levemente, considerando o elogio com seriedade. Eu sei, disse. E voltou a observar o passarinho na fonte como se o assunto estivesse encerrado e houvesse coisas mais urgentes a monitorar. Fiquei agachado por mais alguns segundos, sem saber bem porquê, sentindo alguma coisa estranha e não nomeada se movendo dentro do peito. A menina tinha algo, uma presença, uma espécie de campo gravitacional próprio que te prendia ali sem você entender direito como. Fui me levantando quando ouvi o barulho atrás de mim. Uma garrafa caindo no chão de pedra. Virei, e o mundo parou. Ela estava a uns 10 metros de distância, na direção de um quiosque de bebidas. Mais magra do que eu lembrava. O cabelo diferente, mais curto, preso de um jeito que eu não conhecia. As roupas simples, o tênis gasto, mas limpo. As mãos na cabeça, os olhos arregalados, o rosto com a cor que some quando o sangue vai todo embora de uma vez. Isabela. Por um segundo nenhum dos dois se moveu. Eu não a reconheci de imediato, isso é a verdade. O tempo tinha passado em cima dela de um jeito que a tornava ao mesmo tempo diferente e inconfundivelmente ela. As marcas de quem carregou coisa pesada por muito tempo estavam ali. Nos ombros levemente curvados para frente, nas linhas finas que o canto dos olhos tinha ganhado, naquela expressão de quem aprendeu a avaliar as situações antes de reagir, porque reagir sem avaliar já custou caro demais. Mas os olhos eram os mesmos, aquele castanho quente com alguma coisa acesa no fundo que não apagava. E então os olhos se encontraram, e eu soube. Olhei para ela. Olhei para Valentina, olhei para a cadeira de rodas. Voltei para Valentina, os cachos, as bochechas, o formato do rosto, o sorriso que ela tinha me dado aqueles 3 minutos antes, com uma familiaridade que eu agora entendia sem querer entender. A matemática da idade chegou sem ser chamada. 3 anos. 5 meses quando Isabela tinha me contado. A conta fechava com uma precisão que não deixava espaço para dúvida nem para negação. Minha boca foi abrindo antes de eu saber o que ia sair. Essa é... Isabela estava tremendo. Não o tremor exagerado de cena dramática. O tremor real, miúdo, de alguém tentando segurar dentro do corpo uma coisa que é grande demais para caber. Ela olhou para mim por um segundo, que durou muito mais do que um segundo, e quando ela falou, a voz saiu baixa, controlada, afiada com a precisão de quem guardou aquelas palavras por tempo suficiente para saber exatamente onde elas cortam mais fundo. Essa é a desgraça que você mandou eu abortar. Cada palavra foi uma coisa física. Senti no estômago, no peito, na garganta. A frase que eu tinha pronunciado 3 anos antes, num apartamento com cheiro de jasmim, voltando com juros, com o rosto de uma criança de cachos castanhos e vestido rosa colado do lado. Me levantei devagar. As pernas não estavam funcionando direito. O chão parecia levemente instável, como acontece depois de uma pancada forte, quando o equilíbrio demora 1 segundo a mais para se reorganizar. Olhei para Valentina. Valentina que não sabia nada. Valentina que estava me olhando com aquela atenção avaliativa dela, a cabeça inclinada, tentando entender por que o adulto estava com aquela cara estranha. Valentina que tinha me dado um sorriso aberto e sem reservas 3 minutos antes, porque ainda não tinha aprendido que existem pessoas que não merecem sorriso nenhum, muito menos o dela.
E então ela estendeu a mão na minha direção. Moço, brinca comigo? Eu não consigo te descrever o que aquela frase fez dentro de mim. Pode ser que você nunca tenha sentido exatamente isso, mas deixa eu tentar. É o tipo de coisa que chega em camadas. A primeira camada é o impacto imediato, quase físico, de uma inocência tão absoluta que dói, porque você sabe que não merece estar na frente dela. A segunda camada vem logo atrás, mais funda, mais pesada, quando você começa a entender o tamanho real do que você fez. Não em abstrato, não como conceito, mas em concreto, com rosto e cachos e vestido rosa e uma mão estendida pedindo para brincar. Aquela mão era a prova viva de que eu tinha errado de um jeito que nenhum cheque, nenhum advogado, nenhuma estratégia de controle de danos conseguiria endereçar adequadamente. Eu tinha olhado para essa criança antes de ela existir e chamado ela de desgraça. E ela estava ali, completamente alheia à monstruosidade disso, me pedindo para brincar. Isabela se moveu. Rápido, com aquela eficiência de mãe que age antes de pensar, porque o instinto de proteger é mais veloz que qualquer decisão consciente. Pegou a cadeira pelas alças, virou, começou a ir embora pela alameda sem olhar para trás. Valentina virou o rosto na cadeira, ainda me olhando por cima do ombro enquanto se afastava, a mão ainda levemente estendida na direção onde eu tinha estado, com aquela expressão de quem não entendeu direito por que o programa acabou antes de começar. Fiquei parado no meio da alameda. As árvores continuavam com aquela luz filtrada de manhã, caindo em pedaços dourados entre as folhas. A fonte continuava com seu barulho suave de água. O passarinho que Valentina tinha observado com tanta seriedade ainda estava lá na borda, completamente alheio a tudo. O mundo ao redor continuou exatamente igual, e dentro de mim nada era o mesmo. Fiquei ali parado por um tempo que não soube medir, com as mãos caídas ao lado do corpo e aquela frase girando em loop na cabeça, a voz dela, pequena e séria e completamente sem malícia, pedindo para brincar. Com o pai que não quis que ela existisse. Com o homem que tinha usado a palavra mais feia que existe para descrever o que ela era antes de ela ser. A garrafa de água de Isabela ainda estava no chão onde tinha caído. Eu me abaixei, peguei, fiquei olhando para ela por um segundo idiota, como se a garrafa tivesse resposta para alguma coisa. Depois, coloquei no banco mais próximo com um cuidado que não servia para nada, mas era o único gesto que eu era capaz de fazer naquele momento. Fui até o carro, sentei, coloquei as mãos no volante. Não liguei o motor. Fiquei ali por 1 hora. O estacionamento foi enchendo e esvaziando ao redor. Famílias chegando com criança, casais de mão dada, cachorros no coleiro, o movimento normal de um sábado de manhã num parque de cidade grande. A vida continuando com aquela indiferença que a vida tem, completamente alheia ao fato de que alguma coisa fundamental tinha acabado de se partir dentro de um carro cinza no canto do estacionamento. Valentina tinha sorrido para mim, sem saber quem eu era, sem saber o que eu tinha feito, com toda aquela generosidade gratuita que só existe em quem ainda não foi ensinado a economizar. E eu tinha ficado paralisado diante daquilo como o covarde que sempre fui, incapaz de merecer 1/10 daquele sorriso, mas completamente incapaz também de fingir que ele não tinha chegado num lugar dentro de mim que eu nem sabia que ainda existia. O zumbido que eu aprendi a ignorar por 3 anos tinha parado. No lugar dele, tinha um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem depois que alguma coisa quebra de vez. E dentro daquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi uma pergunta que eu não tinha coragem de responder, mas que não ia mais embora. O que eu tinha feito? Eu fiquei sabendo como Isabela foi embora daquele parque, porque ela me contou muito tempo depois, numa daquelas noites em que a gente já conseguia falar sobre o passado sem que cada palavra virasse uma faca.
Ela disse que pegou a cadeira de Valentina e foi andando rápido, mais rápido do que devia, sem direção muito definida, só se afastando. O coração batendo no pescoço, as mãos suadas nas alças da cadeira, os olhos na frente sem focar em nada. Valentina, que não entendia nada, mas sentia tudo, ficou quieta por uns 2 minutos, o que para ela era uma eternidade. Depois virou o rosto para a mãe e perguntou, com aquela voz miúda e direta que ela tinha: Mamãe, o moço bonito, por que a gente foi embora? Isabela não respondeu imediatamente. Continuou empurrando, respirando, tentando organizar dentro do peito uma coisa que não tinha organização possível. Porque a gente precisava ir, ela disse por fim. Valentina considerou isso por alguns segundos com a seriedade de quem avalia se a resposta fecha ou não fecha a questão. Aparentemente não fechou, porque ela abriu a boca para perguntar mais alguma coisa. Isabela disse baixinho, sem rispidez, mas sem margem: Valentina, deixa a mamãe pensar um pouco. E Valentina, que tinha aquela sabedoria estranha de criança que lê o adulto melhor do que o adulto lê a si mesmo, ficou quieta. Ficou olhando as árvores passando, enquanto a mãe empurrava a cadeira para fora do parque em direção ao ponto de ônibus, e não perguntou mais nada. No ônibus, Isabela sentou com Valentina no colo, a cadeira dobrada no bagageiro. O ônibus cheio de sábado de manhã, gente com sacola de feira, criança com sorvete, casal de idosos de mãos dadas no banco da frente. A normalidade absoluta e irritante do mundo continuando enquanto o dela tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo de novo. Ela chorou quieto, do jeito que mulher que criou o filho sozinha aprende a chorar, sem ocupar espaço, sem chamar atenção, as lágrimas descendo e ela deixando descer sem fazer barulho nenhum. Valentina, no colo da mãe, pegou a mão dela com os 2 punhos. Não disse nada. Só segurou. 3 anos sozinha, e a filha de 3 anos ainda era quem melhor sabia o que ela precisava. Eu passei os dias seguintes fazendo uma coisa que eu não tinha feito nos 3 anos anteriores. Procurei saber. Não foi uma decisão nobre. Não foi o momento em que o herói decide se redimir. Foi mais primitivo do que isso. Foi o tipo de compulsão que não pede permissão, que te acorda de madrugada com o celular na mão antes de você ter consciência suficiente para decidir se é boa ideia ou não. Entrei no Instagram. Procurei o nome dela. O perfil era simples. Foto de capa com Valentina no colo, as duas sorrindo, luz de fim de tarde. Bio com 3 palavras: mãe, cozinheira, grata. Seguido por 300 e tantas pessoas do bairro, conhecidos, clientes das marmitas. Fui descendo o feed com aquele misto de voyeurismo e vergonha de quem está olhando para uma vida que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido diferente. Fotos de Valentina. Valentina na cadeira de rodas com sorvete na mão e sorvete no rosto e sorvete aparentemente em todo lugar menos na boca. Valentina na fisioterapia, de barriga no colchonete, os braços empurrando o corpo com aquela teimosia que eu tinha sentido em pessoa. Valentina dormindo com um bicho de pelúcia maior do que ela. Valentina com Dona Fátima, as duas na cozinha. Valentina de avental ridiculamente grande, tentando ajudar em alguma coisa. Fotos de marmitas, arroz, feijão, frango grelhado, salada colorida. Preço, Pix, telefone para pedido. Comentários de clientes, emojis de coração, melhor marmita do bairro. Já pedi pela 3ª vez essa semana. Fotos de Isabela raramente, sempre colocadas por outra pessoa e marcadas. Numa festa de aniversário de criança do bairro, numa confraternização de clientes. Sempre com aquele sorriso que aparecia devagar. Fui vendo post por post com uma atenção que eu nunca dediquei a nada importante na minha vida profissional. Juntando os pedaços, entendendo a dimensão do que eu não tinha visto enquanto estava acontecendo. Espinha bífida.
Eu pesquisei, fui num buraco de 3 horas em artigos médicos, depoimentos de mães, vídeos de fisioterapia, explicações sobre lesão medular em recém-nascidos. Fui entendendo o que aquilo significava na prática. O que custava, o que exigia, quantas consultas, quantas sessões, quanto de energia de um cuidador a cada semana. E fui entendendo que Isabela tinha feito tudo aquilo sozinha, sem ajuda, sem pai presente, sem nenhum recurso além do que ela mesma conseguia levantar, acordando às 4 da manhã e dormindo tarde, e contando o dinheiro no caderninho e parcelando a cadeira de rodas em 12 vezes. Mandei uma mensagem. Não planejei. Não escrevi rascunho, só mandei às 11 da noite, com a frialdade covarde de quem prefere a tela a ter que olhar nos olhos de alguém. Isabela, preciso conversar. Ela visualizou. Não respondeu. Mandei outra no dia seguinte. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso falar com você. Visualizou. Não respondeu. Terceira mensagem. 2 dias depois, mais longa, mais exposta, com mais do que eu estava confortável em colocar em texto, mas que saiu porque a alternativa era continuar carregando aquilo, sem fazer nada. E eu já não conseguia mais. Bloqueado. Fiquei olhando para a tela do celular com aquele ícone de mensagem não entregue por um tempo considerável. Havia uma ironia exata e impiedosa em ser bloqueado por ela. Era a mesma coisa que eu tinha feito naquele dia no carro, saindo do apartamento dela. Cliquei num botão e apaguei uma pessoa. Eficiente, limpo, covarde. Agora eu estava do outro lado daquele botão e o mundo parecia completamente diferente a partir daqui. Fiquei 2 dias sem saber o que fazer. Depois lembrei de Fátima, costureira. Eu sabia o bairro. Tinha visto o endereço num post antigo do Instagram de Isabela, uma foto com a legenda Ateliê da minha mãe, marcando uma localização. Fui até lá numa manhã de semana, de carro simples, sem relógio, sem nada que gritasse o que eu tinha. A casa era pequena, fachada com azulejo antigo, uma plaquinha na porta escrita à mão. Costureira, Fátima, concertos e criações. O tipo de plaquinha que existe há anos no mesmo lugar e que as pessoas do bairro não precisam mais ler porque já sabem de cor. Bati. Fátima abriu a porta. Ela era exatamente como eu imaginava a partir das fotos. Cabelos grisalhos presos num coque prático, avental com agulhas fincadas no tecido, óculos de grau na ponta do nariz. Mãos de costureira, dedos marcados de tanto trabalho. Me reconheceu em menos de 2 segundos. Eu vi acontecer no rosto dela o registro, a identificação. E então, o fechamento. Como uma janela que abre e fecha antes de deixar entrar qualquer coisa. A expressão que ficou não era raiva explosiva. Era pior. Era o ódio contido de quem aprendeu que se gastar energia com certas coisas é jogar fora o que não tem de sobra. Você tem muita coragem de aparecer aqui. A voz era baixa, firme, do tipo que não precisa de volume para ter peso. Eu preciso falar com a Isabela, eu disse. Você precisava ter ficado 3 anos atrás. Ela não levantou o tom. Não precisava. Agora é tarde. Eu vi minha filha no parque. Ela sorriu para mim sem saber quem eu sou. De alguma coisa passou pelo rosto de Fátima nesse momento. Não foi enternecimento, não foi abertura, foi uma dor rápida, involuntária, de quem foi atingido num lugar que estava tentando proteger. Ela conhecia aquele sorriso. Ela sabia exatamente de qual sorriso eu estava falando, mas se recuperou rápido. Mulher de vida difícil tem reflexo de se recuperar rápido. E a culpa é sua, ela disse. Vai embora. Fechou a porta, não com estrondo, devagar, firme, definitiva. O clique da fechadura foi o som mais claro que eu ouvi naquele dia. Fiquei parado na calçada por um momento. O sol batia na fachada de azulejo antigo.
Em algum lugar dentro da casa, eu podia ouvir o zumbido de uma máquina de costura recomeçando, como se Fátima tivesse voltado para o trabalho antes mesmo de eu sair da frente da porta, porque ela não tinha tempo a perder com quem não merecia o tempo dela. Fui andando de volta para o carro devagar. Sentei, coloquei a mão no volante sem ligar. Fátima tinha razão em tudo. Eu sabia disso. Não tinha uma vírgula do que ela disse que eu pudesse contestar com honestidade. Eu precisava ter ficado 3 anos atrás. Eu tinha escolhido não ficar. Eu tinha escolhido com todas as letras, com total consciência, com a frieza de quem acredita que está sendo racional, quando na verdade está sendo apenas covarde. E agora, uma criança de 3 anos tinha sorrido para mim num parque sem saber que eu era o homem que tinha tentado impedir que ela existisse. Aquele sorriso não saía da cabeça. Ficava lá, instalado, com aquela persistência de coisa que você não pediu, mas que chegou para ficar. Valentina com a mão estendida pedindo para brincar. Valentina falando o próprio nome com aquela formalidade engraçada de quem apresenta credencial importante. Valentina olhando o passarinho na fonte com a concentração de quem encontrou a coisa mais urgente do mundo. Uma criança inteira, real, viva, com personalidade e presença e aquele campo gravitacional próprio que te prendia sem você entender como, que eu tinha chamado de desgraça. Liguei o carro. Fui embora. Mas alguma coisa tinha mudado naquele dia na frente da porta de Fátima. Não era resolução ainda, não era clareza, não era nada que eu soubesse nomear direito. Era mais uma pergunta que ficou suspensa no ar depois que a fechadura clicou e que eu levei comigo de volta para a cobertura com vista para a cidade, e para o jantar em silêncio e para o lençol de 400 fios. Valentina tinha direito de saber quem eu era. Eu tinha algum direito de fazer parte de uma vida que eu tinha tentado eliminar antes de começar. E a mais difícil, a que ficou me acompanhando por dias, a que eu não conseguia encarar de frente por muito tempo sem desviar o olhar. O que exatamente eu era se não fosse pai dela? Tem uma coisa que ninguém te conta sobre arrependimento de verdade. Não é o choro dramático. Não é o momento cinematográfico em que o homem cai de joelhos e o céu abre e tudo faz sentido de repente. Arrependimento de verdade é muito mais silencioso e muito mais persistente do que isso. Ele não chega num dia e vai embora no outro. Ele se instala, ocupa espaço, vai contaminando devagar cada canto da vida que você construiu em cima da decisão errada, até que você não consegue mais olhar para nenhuma parte dessa vida sem ver a rachadura. Foi isso que aconteceu comigo nas semanas depois do parque. Eu continuava indo trabalhar, continuava assinando contrato, fechando negócio, apertando mão com sorriso calibrado. Continuava voltando para a cobertura com vista para a cidade, jantando em silêncio com Renata, dormindo no colchão importado. A superfície estava igual, a estrutura estava intacta, mas por dentro alguma coisa estava apodrecendo devagar e eu sabia e não conseguia parar. Comecei a depositar dinheiro. Não foi planejado como gesto nobre. Foi o único movimento que eu conseguia fazer dentro dos limites do que Isabela me permitia, que era 0. Ela tinha me bloqueado em tudo. Fátima tinha fechado a porta na minha cara. Eu não tinha acesso, não tinha canal, não tinha nenhuma forma de chegar até elas, que não fosse uma invasão que eu não tinha moral para cometer. Mas eu tinha o número de conta. Tinha ficado num papel num extrato antigo que eu guardei sem saber por que na época, numa daquelas decisões automáticas de quem ainda não entendeu o que está fazendo, mas o corpo age por conta própria. R$ 5.000. Transferência sem identificação. De uma conta que eu abri separada só para isso, sem nome vinculado que ela pudesse rastrear imediatamente. Fiquei esperando. 2 dias depois, outra transferência. 5.000. Eu não sabia o que ela ia fazer com o dinheiro. Não sabia se ia devolver, se ia ignorar, se ia ligar furiosa para algum número que ela ainda tivesse meu. Não sabia nada.
Estava agindo no escuro, mandando recursos para uma direção sem confirmação de recebimento, sem agradecimento, sem nenhuma forma de saber se estava fazendo alguma diferença ou apenas satisfazendo minha própria necessidade de fazer alguma coisa que aliviasse o peso. O que eu soube depois, muito tempo depois, foi o que Isabela fez com aquele dinheiro. Comprou uma cadeira de rodas nova para Valentina. A antiga estava pequena, as rodas com problema, o assento já apertado demais para as pernas da menina, que crescia com aquela determinação de crescer, apesar de tudo. A cadeira nova era leve, dobrável, com ajuste de postura que a fisioterapeuta tinha recomendado havia meses e que ficava no caderninho de contas como item impossível todo fim de mês. Pagou a fisioterapia atrasada. 3 meses em débito que a clínica estava segurando por consideração, mas que pesavam no relacionamento e no sono de Isabela toda noite. Quitou uma dívida com a dona do apartamento, 2 meses de aluguel que tinham acumulado num período em que as marmitas tinham vendido menos e as contas não tinham esperado. Pragmática, limpa. Sem sentimentalismo em relação à origem do dinheiro, porque a filha precisava e o dinheiro estava lá, e Isabela era o tipo de mulher que coloca a necessidade da filha na frente do orgulho próprio quando é necessário. E isso não é fraqueza. É o tipo de força que eu levei muito tempo para entender. Fátima sabia da origem. Isabela tinha mostrado as transferências desconfiando, e Fátima tinha reconhecido o padrão, o valor, o timing. Não tinha contado. Tinha ficado com aquilo guardado com a mesma cara fechada que ela usava para guardar tudo que era pesado demais para virar conversa antes da hora certa. Eu soube de tudo isso depois. Na época, eu estava no escuro. E o escuro em casa estava ficando mais denso. Renata era meticulosa com finanças. Era uma das coisas que eu admirava nela no começo. Aquela competência fria com números, a planilha atualizada toda semana, os extratos conferidos com regularidade de contabilista. Num sábado de manhã, enquanto eu ainda estava na cama, ela chegou no quarto com um notebook na mão e aquela expressão que eu aprendi a reconhecer como antecedente de conversa difícil. Para quem você está mandando dinheiro? Coloquei o notebook de lado. Sentei na cama, soube que não tinha saída que não fosse a verdade, e a verdade era enorme e ia ocupar muito espaço num quarto que já tinha pouco espaço para coisa real. Contei tudo, a gravidez, a rejeição, a frase que eu tinha dito, o parque, Valentina, a cadeira de rodas, o diagnóstico. 3 anos de uma vida que eu não soube nem que existia, até o dia em que uma criança de cachos castanhos acenou para mim numa alameda de árvores e pediu para brincar. Renata me ouviu com aquela atenção dela que nunca era calor, era sempre análise, processando, calculando, avaliando o impacto em tempo real, como quem está num conselho de administração e recebeu uma informação que altera a projeção de risco. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois, você tem uma filha deficiente com uma ex-namorada pobre. Não foi pergunta, foi classificação. O tipo de frase que organiza a informação em categorias de problema antes de qualquer outra reação humana. Algo em mim endureceu ouvindo aquilo. Uma coisa que eu não esperava sentir, porque até aquele momento eu achava que o meu relacionamento com Valentina era complicado demais para ter clareza moral. Mas ouvir a filha sendo descrita assim, naquele tom, com aquelas palavras, fez alguma coisa muito simples e muito firme se posicionar dentro do meu peito. Ela se chama Valentina. Renata me olhou. Se isso vazar, ela disse devagar, acaba com a nossa imagem, acaba com o negócio. Seu pai vai ter uma reação que você não quer administrar. Eu não vou fingir que ela não existe. Então pense bem no que você está abrindo mão. Eu sei o que estou abrindo mão. E eu sabia. Eu estava olhando para isso com clareza que eu não tinha tido em nenhuma outra decisão da minha vida adulta. Eu estava abrindo mão do apartamento, do status,
do cargo, do casamento estratégico que as duas famílias tinham construído com tanto cuidado. Estava abrindo mão da versão de mim mesmo que eu tinha passado anos fabricando e exibindo como se fosse a real. Mas a alternativa era fingir que uma criança de 3 anos com cachos castanhos e sorriso de sol não existia. E eu tinha feito isso por 3 anos. E eu tinha visto onde aquilo leva. Leva para um jantar silencioso em cobertura duplex, com vista para a cidade que não serve de nada, porque vista bonita não preenche nada que importa. Renata saiu do quarto. Ouviu o barulho do guarda-roupa dela sendo aberto. A frieza metódica de quem já estava processando os próximos passos enquanto a conversa ainda estava no ar. Ela ligou para o advogado naquele mesmo dia. Eu soube porque ele me mandou mensagem na semana seguinte com linguagem de início de processo. O casamento estava acabando, e enquanto o meu mundo começava a desmoronar com aquela eficiência fria de estrutura que foi construída sobre base errada, do outro lado da cidade acontecia uma coisa pequena que eu só fui saber depois e que até hoje, quando eu penso, aperta o peito de um jeito que não passa. Valentina estava na fisioterapia. A fisioterapeuta, uma mulher paciente e criativa, que Isabela tinha escolhido com o cuidado de quem pesquisa cada centímetro de uma decisão importante, tinha introduzido o andador há algumas semanas. Um andador infantil, colorido, ajustado na altura certa. Valentina tinha recebido aquilo com a mesma seriedade com que recebia tudo, avaliando o equipamento, testando a estrutura, decidindo se merecia confiança. Naquela tarde, enquanto o meu casamento ruía em silêncio numa cobertura do outro lado da cidade, Valentina segurou o andador com as 2 mãos, olhou para a fisioterapeuta, olhou para a mãe que estava sentada no banco encostado na parede, com o celular no colo e o coração na garganta, e deu um passo, depois outro, depois um terceiro. 3 passos. Pequenos, lentos, com um esforço que eu nunca vou conseguir imaginar completamente porque nunca precisei lutar dessa forma para fazer uma coisa que a maioria das pessoas faz sem pensar. 3 passos que para Valentina eram a lua. Isabela filmou tremendo. A câmera do celular balançando levemente, o foco tentando acompanhar os pés da filha no chão da sala de fisioterapia. Valentina chegou no 3º passo, parou, olhou para baixo para conferir o que os pés tinham feito e deu a maior gargalhada. Isabela mandou o áudio para Fátima com a voz completamente despedaçada de felicidade. Mãe, ela andou. 3 passos. Ela andou. Fátima, do outro lado, chorou sem tentar esconder. Eu estava num apartamento que estava deixando de ser meu, com um casamento se dissolvendo nos documentos, com um pai que ainda não sabia, mas que ia reagir com a violência controlada de quem confunde patrimônio com amor. E a menina, que eu chamei de desgraça, estava dando os primeiros passos da vida dela numa sala de fisioterapia com cheiro de colchonete e determinação. O universo tem um senso de timing que não pede a sua opinião. A queda não foi dramática. Não foi o tipo de coisa que aparece em filme, com chuva torrencial e música de fundo e o personagem olhando para o abismo com expressão de revelação. Foi burocrática, gradual, quase entediante na sua mecânica, o que de certa forma foi pior. Porque quando a destruição tem formulário e prazo de resposta e número de protocolo, ela fica muito mais real do que qualquer cena dramática conseguiria ser. Renata contratou um dos melhores advogados de família do estado. Eu soube pelo nome quando chegou a notificação e soube também o que aquilo significava. Ela não estava negociando, estava executando. O divórcio foi pedido com uma eficiência que só existe em quem estava emocionalmente preparado antes mesmo da conversa acontecer. Talvez ela já soubesse, em algum nível, que a nossa estrutura tinha sido construída sobre a ausência de coisa real e que bastava uma verdade grande o suficiente aparecer para que tudo desmoronasse sem precisar de muito esforço. O pai soube em seguida, não por mim.
Renata contou para a família dela contou para alguém, e esse alguém tinha ligação suficiente com o meu pai para que chegasse nele antes que eu tivesse chance de controlar a narrativa. A conversa com meu pai foi curta. Ele me chamou no escritório da concessionária, sentou na cadeira que eu tinha ocupado por 3 anos como herdeiro designado e me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde criança. A expressão de quem está fazendo cálculo de custo e benefício antes de qualquer coisa que pareça emoção. Você tem uma filha ilegítima com uma mulher do povo e deixou isso virar escândalo. Eu poderia ter explicado, poderia ter apresentado contexto, nuance, a complexidade real de tudo que tinha acontecido. Mas eu estava cansado de linguagem estratégica, cansado de transformar coisa humana em coisa gerenciável. Tenho uma filha. Ela se chama Valentina. Tem 3 anos e usa cadeira de rodas porque tem espinha bífida. E eu não soube que ela existia, ou melhor, eu me recusei a saber por 3 anos. Meu pai ficou me olhando. Você está fora da empresa. Saí do escritório sem responder. Desci o elevador, atravessei o showroom com os carros importados que eu tinha vendido por anos com tanto orgulho, saí pela porta de vidro e fui andando pelo estacionamento sem destino muito definido. Em 2 semanas, perdi o cargo, o apartamento que estava no nome da empresa, o carro que era benefício corporativo. O que restou foi o que era nominalmente meu. Uma conta bancária com um valor que parecia grande até você calcular quanto tempo durava sem renda e uma reputação que tinha levado anos construindo e que estava se desfazendo com a velocidade que só coisa ruim consegue se desfazer. Aluguei um apartamento simples, 2 quartos, andar baixo, sem vista para nada especial, numa rua com árvore na calçada que chacoalhava quando ventava. O tipo de lugar que eu teria olhado antes com condescendência e que agora parecia honesto de um jeito que o outro nunca foi. O primeiro mês sozinho foi uma aula de humildade que nenhuma escola de negócios oferece no currículo. Eu não sabia cozinhar. Não sabia fazer nada que não fosse pedir pelo aplicativo ou esperar que alguém colocasse na minha frente. Queimei 2 ovos, entupi a pia tentando lavar panela do jeito errado, descobri que roupa não se lava sozinha com a mesma frequência que eu estava acostumado a encontrá-la limpa no guarda-roupa. Pequenas humilhações diárias, cada uma delas me lembrando que eu tinha passado a vida inteira sendo sustentado por estruturas que eu tratava como parte da paisagem e que eram, na verdade, trabalho de outras pessoas. Isabela tinha feito isso sozinha, com o bebê no colo, acordando às 4 da manhã. Eu queimei o ovo numa cozinha limpa, sem ninguém para cuidar além de mim mesmo, e quase não consegui. Mas eu não procurei Isabela por desespero. Isso é importante que você entenda. Eu poderia ter ido até ela logo depois do divórcio, logo depois da demissão, no pico da queda, e a motivação teria sido contaminada pela necessidade de me segurar em alguma coisa. Eu sabia disso, e fiquei quieto, mesmo quando foi difícil ficar quieto. Fiquei um tempo com aquilo, com a queda, com o apartamento simples, com os ovos queimados e a roupa suja e as contas que eu tinha que pagar por mim mesmo pela primeira vez na vida. Deixei aquilo trabalhar em mim do jeito que precisava trabalhar. E numa manhã comum, sem nenhum sinal especial, sem chuva ou música de fundo, eu soube que era a hora. Fui a pé. O apartamento de Isabela ficava a 40 minutos a pé do meu. Eu sabia o endereço porque tinha pesquisado meses antes, mas nunca tinha ido. Fui naquela manhã com roupa simples, sem relógio, sem nada que fosse linguagem de quem eu tinha sido. Bati na porta. Ela abriu, me olhou. Vi o processo acontecer no rosto dela. Reconhecimento, tensão, aquela expressão de quem está avaliando a ameaça e calculando resposta ao mesmo tempo, mas vi também que ela me viu diferente. Sem o relógio, sem o carro na calçada, sem a armadura de dinheiro e status que eu usava como segunda pele. Só um homem na porta com olheiras e expressão de quem não dormiu direito em semanas.
Ficou no batente, não abriu mais, não fechou. Eu não vim pedir para voltar, eu disse. A voz saiu mais rouca do que eu esperava, como se as palavras tivessem que atravessar muito chão áspero antes de chegar fora. Eu vim pedir para conhecer a minha filha. Isabela cruzou os braços. A expressão não mudou. Você chamou ela de desgraça. Eu sei. Não desviei o olhar. E eu vou carregar essa palavra para o resto da vida. Ela vai estar lá, no fundo de cada coisa boa que eu tentar ser daqui para frente, me lembrando do que eu era quando proferi aquilo. Eu não estou pedindo para você esquecer. Eu não estou pedindo perdão. Estou pedindo uma chance de ser alguma coisa que preste. Ela ficou me olhando. Ela não precisa de você, disse por fim. A gente se virou sozinha. Eu sei que ela não precisa de mim. Engoli. Eu preciso dela. Eu perdi o emprego, o casamento, o apartamento, o cargo, tudo que eu achava que me definia. E quando sumiu tudo, o que ficou foi a imagem dela no parque me pedindo para brincar sem saber quem eu era. Esse sorriso é a única coisa que me faz entender que existe alguma coisa que vale a pena ser. Isabela ficou quieta por um tempo longo. O tipo de silêncio que não é vazio, é pensamento acontecendo em tempo real, pesagem de coisa pesada numa balança que só ela conseguia operar. Depois, fechou a porta. Eu fiquei parado no batente, esperando o som da fechadura. Ele não veio. A porta estava fechada, mas não trancada. Aquela diferença pequena e enorme ao mesmo tempo. De dentro, depois de um momento, a voz de Valentina chegou clara e curiosa através da madeira. Mamãe, quem era? E a voz de Isabela, depois de um silêncio que eu segurei, a respiração inteira. Alguém que quer te conhecer. Fui embora devagar pela calçada. A árvore na esquina chacoalhava com o vento. O sol estava naquele ângulo de fim de manhã que bate de lado e deixa tudo com uma cor que parece mais real do que deveria. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se a porta ia abrir de verdade ou se ia ficar eternamente naquele estado de fechada sem estar trancada, que é o tipo de coisa que pode durar anos ou pode nunca resolver. Mas ela não tinha trancado. E depois de tudo, depois da queda e da perda, e dos ovos queimados, e das noites acordado com o sorriso dela instalado atrás dos olhos, uma porta não trancada era mais do que eu merecia e exatamente o suficiente para continuar. Isabela não abriu a porta de uma vez. Eu precisava que você soubesse isso antes de qualquer coisa, porque seria muito fácil e muito mentiroso te contar que ela me viu naquele batente com olheiras e sem relógio caro, e o coração amoleceu, e tudo se resolveu com abraço e música de fundo. Não foi assim. Isabela era o tipo de mulher que aprende com o que dói, e o que eu tinha feito doeu fundo o suficiente para ela não abrir nada completamente, sem ter certeza do que estava deixando entrar. Ela me ligou 3 dias depois. Voz neutra, direta, sem aquecimento. Se você vai entrar na vida dela, você entra de verdade. Não tem meio caminho, não tem quando der vontade. Se você começa, você termina. Se você promete para ela, você cumpre. Ela não é adulta que aguenta decepção e segue em frente. Ela é criança, e criança que aprende a confiar num pai que some, aprende uma coisa sobre o mundo que não tem como desaprender depois. Eu ouvi tudo sem interromper. Se você não tiver certeza, fala agora. A gente finge que o parque não aconteceu e você não aparece mais. Eu prefiro ela não ter pai a ter pai que vem e vai embora. Eu tenho certeza, eu disse. Então aparece sábado às 10. Desligou. Não foi convite caloroso. Não foi perdão embalado em gentileza. Foi um contrato com cláusula de rescisão muito clara, negociado por uma mulher que tinha aprendido da forma mais dura que palavras bonitas não valem nada sem estrutura embaixo. Eu apareci sábado às 10 com 10 minutos de antecedência e fiquei andando na calçada até o horário exato, porque chegar antes parecia invasão e chegar depois
parecia descuido. E eu não podia errar nem o timing de uma coisa tão pequena quanto bater na porta. Isabela abriu, me avaliou por um segundo, deixou entrar. Valentina estava na sala, no tapete, com um quebra-cabeça enorme espalhado ao redor dela. Peças por todo lado, aquela desordem organizada de criança que sabe exatamente onde cada coisa está mesmo, parecendo caos para qualquer adulto que olhe de fora. Ela levantou o rosto quando eu entrei, me olhou com aquela atenção avaliativa que eu já conhecia do parque e voltou para o quebra-cabeça. Não foi o reencontro emocionante que eu tinha imaginado nas noites acordado. Foi melhor. Foi real. Sentei no tapete perto dela, sem ser chamado e sem pedir licença, porque instinto disse que com Valentina a melhor estratégia era estar disponível e deixar ela decidir o ritmo. Fiquei olhando as peças. Esse aqui vai aqui, ela disse depois de uns 2 minutos, sem olhar para mim, empurrando uma peça na minha direção com a autoridade de quem está delegando tarefa. Peguei a peça, encaixei onde ela tinha indicado. Você é bom, ela disse, com a mesma seriedade com que avaliaria qualquer coisa importante. Isabela estava na cozinha, eu sabia que ela estava ouvindo tudo. Aquela primeira visita durou 1 hora. Valentina me contou sobre a fisioterapeuta, sobre a cadeira nova que tinha borboleta no apoio de braço, sobre o passarinho que ela viu no parque naquele dia, que ela tinha certeza que era o mesmo que aparecia na janela da escola. Eu ouvi cada palavra com uma atenção que nunca dediquei a reunião de negócio nenhuma na vida. Quando foi indo embora, Valentina olhou para mim com a cabeça inclinada. Você volta? Volto, ela considerou. Tá bom. Virou e foi em direção ao quarto com aquela movimentação dela, se deslocando com os braços com uma velocidade que ainda me impressionava. Na porta do quarto virou de novo. Semana que vem tem meu quebra-cabeça novo, de dinossauro. Eu quero ver. Ela desapareceu no quarto satisfeita com a negociação. Isabela me olhou da cozinha sem sorrir, mas sem a expressão fechada de antes, algo no meio, que era o que eu merecia naquele momento. Voltei na semana seguinte, e na seguinte, e na seguinte depois dessa. Fui aprendendo a rotina com a humildade de quem chega num mundo que já tem regras estabelecidas e que não tem nenhum direito de mudar nada, só porque chegou. Aprendi que Valentina comia o arroz primeiro e só depois o resto do prato, que isso não era negociável e que qualquer tentativa de mudar a ordem gerava uma negociação diplomática que Isabela resolvia com 2 palavras e eu levava 10 minutos tentando resolver com argumentação. Aprendi que a cadeira de rodas tinha um jeito específico de dobrar, que parecia óbvio e não era. E que da primeira vez que tentei dobrar errado e emperrei o mecanismo, Valentina me olhou com uma paciência de professora aposentada e disse, deixa eu mostrar. E mostrou. Comecei a levar Valentina à fisioterapia nas terças. Isabela ficava do lado de fora na sala de espera, enquanto eu entrava com a menina, porque a fisioterapeuta tinha dito que presença de novo adulto no espaço podia ser positiva desde que Valentina se sentisse confortável. E Valentina tinha dado permissão com uma magnanimidade que era completamente dela. Fiquei olhando os exercícios. Fiquei entendendo o trabalho, a paciência, o esforço específico que cada movimento custava para Valentina e que ela encarava com aquela teimosia de quem decidiu que limitação é dado, não destino. Aprendi a empurrar a cadeira do jeito certo. Velocidade, ângulo nas rampas, como lidar com calçada irregular sem fazer a menina chacoalhar. Pequenas competências que eu fui construindo visita a visita, porque cada uma delas era uma forma de cuidar de um jeito concreto, e cuidar de jeito concreto era a única linguagem que eu tinha moral de falar depois de tudo. Dona Fátima me tratava com frieza educada que foi derretendo milímetro por milímetro ao longo das semanas. Não foi um momento de virada, foi acúmulo.
Foi ela me vendo aparecer toda semana sem atraso, me vendo sentar no tapete com Valentina, sem precisar ser convidado, me vendo aprender a dobrar a cadeira do jeito certo, me vendo ficar no corredor da fisioterapia, esperando com aquela paciência de quem entendeu que não tem pressa que faça sentido aqui. Um dia, ela me ofereceu café sem que eu pedisse. Eu entendi que aquilo era muito mais do que café. A descoberta aconteceu numa tarde comum. Valentina estava com Fátima enquanto Isabela saía para entregar marmitas. Eu tinha ficado ajudando Fátima com uma entrega de costura, carregando embrulhos até o carro, coisa simples que eu ofereci fazer porque estava ali, e porque oferecer trabalho simples era uma das poucas formas de devolver algo para uma mulher que tinha carregado tudo sem pedir nada a ninguém. Fátima estava arrumando o material de costura e falando sobre uma cliente difícil com aquela narrativa colorida dela. E em algum momento da história, sem perceber, sem calcular, deixou escapar uma referência. Algo sobre quando o pai de Valentina apareceu no parque. Valentina estava no tapete, levantou o rosto. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido naquela casa. Fátima percebeu o que tinha dito. Fechou a boca, me olhou. Olhei para ela. Os dois olhando para Valentina, que estava processando com aquela velocidade de criança, que entende mais do que deveria. Avó. A voz de Valentina era cuidadosa. O pai de Valentina? Fátima ficou quieta. Valentina virou o rosto para mim. Me olhou por um tempo que não soube medir. Você é meu pai? Não tinha como mentir. Não havia versão daquele momento em que mentira fosse opção. Desci até o nível dos olhos dela, ajoelhado na frente da cadeira, e disse a verdade com a voz mais honesta que eu já usei na minha vida inteira. Sou. Valentina ficou me olhando, processando, com aquela seriedade dela que sempre me lembrava que tinha gente grande dentro daquela criança pequena. Por que você não veio antes? A pergunta mais justa que já me fizeram. Simples, direta, sem crueldade, mas com todo o peso do mundo dentro dela. Respirei fundo. Porque eu era burro e covarde. Eu não sabia o que estava perdendo. E quando fui entender, já tinha demorado muito. Mas eu vim. Demorei, mas vim. Valentina olhou para baixo por um momento. Depois levantou o rosto de novo. Tá bom, mas não some de novo. Nunca mais. Ela estendeu os braços na minha direção. Eu a peguei no colo. Ela era leve e sólida ao mesmo tempo, os cachos com cheiro de shampoo infantil, as bochechas macias contra o meu rosto quando ela encostou a cabeça no meu ombro com aquela naturalidade de quem decidiu que confia e ponto. Eu fechei os olhos. Fátima saiu discretamente da sala. Eu só percebi depois. Isabela ficou sabendo naquela noite, quando voltou das entregas. Fátima contou na cozinha em voz baixa, enquanto eu estava na sala com Valentina. Eu ouvi o silêncio que veio depois das palavras de Fátima. Não ouvi reação, só silêncio. Depois, Isabela entrou na sala. Olhou para Valentina adormecida no meu colo, os cachos espalhados no meu braço, a respiração calma de quem dorme sem peso nenhum. Me olhou, ficou parada na entrada por um momento, não disse nada, voltou para a cozinha. Mas quando eu fui embora naquela noite e disse tchau na porta, ela respondeu com o primeiro sorriso que eu via nela, desde aquela praça com o IP amarelo em foto de 3 anos atrás. Pequeno, contido, mas presente. Uma semana depois, Isabela me ligou. Sábado tem fisioterapia e depois a gente vai no parque, se você quiser ir junto. O mesmo parque, a mesma alameda de árvores, o mesmo chão de terra batida onde tudo tinha começado a se desfazer e a se reconstruir ao mesmo tempo. Fui. Valentina na cadeira, os cachos soltos, vestido amarelo desta vez, acenando para cada pessoa na alameda como sempre fez e como sempre vai fazer porque ela nasceu acreditando que o mundo merece cumprimento. Eu empurrando a cadeira,
Isabela caminhando ao lado, não de mãos dadas, não ainda, mas presente, real, sem a distância de armadura que ela tinha mantido por meses. Chegamos na fonte, o mesmo lugar. Valentina quis parar para ver se tinha passarinho. Me agachei na frente da cadeira, exatamente como naquele primeiro dia. Só que desta vez eu sabia quem ela era e ela sabia quem eu era. E o peso daquele espelho era enorme e era certo ao mesmo tempo. Valentina segurou o meu rosto com as duas mãos, aquelas mãos pequenas e firmes, e me olhou com aquela atenção total que ela reservava para as coisas que importavam. Pai, empurra mais rápido. Eu ri. O riso que sai do lugar onde as coisas saem quando são completamente reais. Me levantei, peguei as alças da cadeira e empurrei. Valentina gritou de felicidade, os braços abertos, os cachos voando, a gargalhada espalhando pelo parque inteiro, com aquela generosidade de quem não aprendeu a economizar alegria. Isabela, atrás, começou a correr também, não para alcançar, só porque a alegria de Valentina era do tipo que contamina, que não deixa ninguém parado, que transforma adulto cansado em criança por alguns segundos. E ela sorriu, o sorriso inteiro, o que aparecia devagar, que avaliava se o momento merecia antes de chegar, que eu não via há anos, que eu não merecia ter apagado, e que ela, com toda a generosidade que sempre foi dela, estava trazendo de volta devagar, no ritmo certo, sem pressa e sem promessa de nada além do que estava acontecendo naquele momento. A desgraça que eu mandei abortar estava gritando de felicidade na cadeira de rodas cor-de-rosa, com borboleta no apoio de braço, empurrada pelo pai, que demorou demais, mas que chegou. E pela primeira vez em muito tempo, eu era exatamente o que eu precisava ser.